como o céu, livre pra voar, vasta como o mar. Eu não serei refém de mim nem de ninguém. Fala pessoal do Poco 6, hoje a gente tá aqui pra ver o vídeo do Pombo, o catalisador de Mandela, né? O Mandela Catalyst. E outros vídeos da série que eu ignorei. Lembro muito de Mandela? Não tanto. Lembro algumas porqueiras que o volume 4 fez. Mas... É. Tá, vamos lá. Não tem nada pra falar no vídeo, velho. Ai, ai, Mandelão. Depois do Mandelão. choque que foi a porcaria do quarto volume, eu admito que poxa. cheguei muito perto de dropar a série, assim como eu acabei dizendo lá no final do vídeo anterior. Porém, pra sorte de vocês, eu realmente fiquei bem curioso em saber do que exatamente se tratavam os vídeos que são lançados entre um volume e o outro, o Sim. que eu chamo carinhosamente de vídeos paralelos. O mais bizarro é que no meio dessa minha redescoberta da série, eu acabei percebendo algumas coisinhas que eu não tinha notado antes. Que no Aham. caso é o fato do maldito do Alex dividir a série em um método um pouco estranho. Que na realidade não é exatamente estranho, eu só acho curioso o fato Sim. de que a cada par de volumes a gente tem um ato. Ou seja, das duas uma, ou a gente tá no final do segundo ato, ou no começo do terceiro ato. Enfim, Na moral? é só tu seguir exatamente lá o padrão que o Alex tem de publicar os vídeos e os vídeos paralelos que tu acaba entendendo exatamente em que ato a gente tá. Enfim, outra coisa que eu também não tinha percebido é que alguns episódios da série simplesmente foram, retirados da página inicial e só podem ser encontrados a partir das playlists ou por reportes de outras pessoas que, acabaram republicando pra esses episódios não se perderem. Sim. E um ótimo exemplo disso são as Original Copies. O caso Oh. delas é bem interessante porque se tratam de versões alternativas de cenas que a gente já viu anteriormente. Quase como Olha. se fossem cenas deletadas ou, finais alternativos de Sim. filme, tá ligado? É basicamente a mesma coisa que a gente já viu, só mudando alguns detalhes estéticos e, sei lá, ideias que foram descartadas. Então é tendo isso em mente que a gente não vai se focar nessas fitas em específico, justamente porque existem muitos outros vídeos que são sim canônicos que merecem ser citados aqui, enquanto esse aqui pode ser, sei lá, citado em algum outro vídeo que eu possa fazer, ou não sei, vocês decidem. Bom, eu acho que depois de todo esse falatório, a gente já pode começar por algum lugar. Vamos lá. My Movie... Esses Só dois queremos vídeos em 2009. questão são um bom ponto de início, justamente por terem sido lançados durante o primeiro ato. Curiosamente, eu quase nem consigo encontrar eles pelo YouTube, mas felizmente existem algumas versões legendadas em espanhol e reacts por onde eu possa me basear. Olha Talvez só. essas cenas até tenham sido incluídas na versão restaurada do primeiro volume, mas eu não assisti ela e nem pretendo. Então, se esse for o caso, ¿Viste eso? ¿Viste eso? por favor, comenta aqui embaixo. O My Movie é um caso bem interessante porque Those basicamente caught on tape? retrata um garoto filmando o suposto alternativo dentro da sua casa que ele denomina como sendo um fantasma. O vídeo foi claramente feito no Windows Movie Maker, Sim. então algumas transições clássicas são usadas para mudar o nosso foco para outros vídeos feitos por celular. Não tem Você é louco, mano? O cara edita melhor que tem eu. nada realmente importante aqui que seja canônico, e eu digo isso porque a ideia era que My Movie fosse a primeira apresentação do tipo 5 de alternativo, que seria o mímico. A ideia inicial era que Eu ele não se lembro do disfarçasse de objetos, e a única forma de identificar algo de errado seria o som de respiração vindo dele. A Ah, descrição que existia no vídeo original dizia que aquelas gravações simplesmente apareceram nos dados da polícia do departamento do condado de Mandela, e que os policiais estavam tirando o sarro do único agente da lei que estava analisando o vídeo com afinco, que no caso seria o Tenente Thatcher. No Sim. geral, todo o conceito desse alternativo é algo que se encaixaria perfeitamente dentro do universo da série, porém, de uns tempos pra cá, o próprio Alex declarou que os mímicos estavam oficialmente descanonizados da série. Ah. Então, o mais próximo que a gente tem desses bichos E a transição, velho. A transição com estavam oficialmente descanonizados da série. Então, o mais próximo todo brilho assim. Pra uma cara.
O que a gente tem desses bichos são os mímicos irritantes lá do Alternate Watcher. Agora, aproveitando rapidinho o fato de eu ter sido muito burro e não ter colocado, né, nada muito específico sobre Soccer Game 2009, é que ele foi retirado da cronologia original da série, justamente por não apresentar nada muito relevante para a história, e esse é o vídeo que teoricamente confirmaria que existe sim uma relação próxima entre o Condado de Mandela e o Condado de Bythorn. Porém, esse fato acaba sendo contraditório com algumas informações mais recentes apresentadas no último vídeo lançado, e quando eu chegar na hora certa eu vou especificar exatamente que ponto contraditório é esse. Então, é basicamente isso. Soccer Game 2009 não tem nada de muito relevante, então vamos começar o vídeo de verdade a partir de agora. Tá, Soccer Game não tem nada muito relevante e os outros lá tem muita coisa descanonizada, ok. E meio que tá descanonizado. Esse vídeo se trata apenas de uma gravação de áudio feita pelo Tenente Thatcher após os eventos trágicos que nós vimos lá no terceiro volume da série. Nesse ponto, o Thatcher estava no fundo do poço. E esse áudio, querendo ou não, reflete muito bem isso. Ele se lamenta profundamente por não ter parado com sua obsessão até que eles tivessem tirado tudo que ele se importava e amava. Parte dele nunca iria se recuperar das feridas que o incidente provocou na sua mente. Mas mesmo assim, ele não poderia demonstrar esses sinais de fraqueza. Aparentemente, de acordo com o que é dito, as esperanças de muitos dos moradores do condado estavam no sucesso daquela investigação. Então, obviamente, ele não poderia demonstrar que tudo estava perdido e que as pessoas desaparecidas nunca seriam encontradas. No fundo, a realidade era que todos estavam no mesmo barco. A população não entendia como as pessoas simplesmente estavam desaparecendo em plena luz do dia, e a polícia simplesmente não fazia a menor ideia de onde procurar. O que basicamente vai em direção contrária ao que eu disse durante o primeiro volume, até porque tem muitos detalhes que levam a crer que a polícia de Mandela não estava fazendo nenhum esforço para evitar que a população fosse atacada pelos alternativos. Tanto que a frase "não vale a pena o risco" foi uma das marcas registradas desse primeiro arco. Talvez até seja o roteiro se contradizendo, talvez seja um mega furo de roteiro, Mano, não duvido de ser um mega furo de roteiro, é porque a história do Mandela é uma complicação enorme, na moral. Talvez eu tenha sido burro e entrado em conclusões precipitadas. Não dá pra saber exatamente. Então vamos primeiramente considerar as informações que estão sendo apresentadas nessas temporadas mais recentes, pra aí sim a gente começar a deitar a porrada no roteiro dessa maluquice. Por falar em maluquice, o Thatcher chega a dizer que o encontro que teve com seu alternativo acabou mudando alguma coisa. Algo nele foi sacudido e bagunçado no sentido mais perturbador da palavra. E o pior é que tudo isso não podia mais ser revertido, à medida que o seu alternativo já havia assumido completamente o seu lugar, agindo normalmente como se fosse o próprio Thatcher. E isso é uma informação que casa perfeitamente com o que a gente viu lá no quarto volume, onde ele começa a ter umas visões ou lembranças da aparência do dito alternativo. O curioso é que a fita termina com ele dizendo que apesar de tudo isso, ele continuaria vivo, e que matar aquela criatura seria a sua principal motivação. Pena que... Mano, eu não lembro se o Thatcher morreu, velho. O Thatcher chegou a morrer, velho? Eu sei que o cara que foi interpretado pelo Alex lá morreu, né? Ele interpretado pelo Alex? Não, era o... Como é que era o nome do maluco? Aquele lá que morreu encontrando o falso Salvador, velho. Eu esqueci o nome dele. Aquele cara lá morreu, Mike Matt. Eu não lembro qual que é o nome do cara. Enfim, aquele lá que morreu lá, mostrou o nome dele lá no cartãozinho, depois que ele morreu. Esse eu lembro ter morrido. O Tati eu não lembro. Acho que ele não morreu, não. E no episódio 4 a gente não vê nada disso, mas enfim. O último detalhe interessante é que o título do vídeo, Every Day Gets Brighter, é o lema do Condado de Mandela e também a senha pro acesso ao site do polícia, que, enfim, não é mais relevante, mas esse site existia, tinha muita coisa lá, mas enfim, não tem nada muito relevante. Interlúdio, bom, okay. Antes de qualquer coisa, é bom dar uma explicaçãozinha com relação ao título, que no caso é o interlúdio. Justamente porque a palavra tem sentidos diferentes dependendo do tipo de mídia. Como, por exemplo, em uma ópera, o interlúdio é o momento da composição em que os vocais e instrumentos são intercalados, o que não tem sentido nenhum no contexto de uma série na internet. Então, basicamente, o sentido que a gente está procurando é o que é usado na literatura, onde o interlúdio representa uma cena que se encaixa bem no meio de uma sequência dos atos. E esse vídeo se trata exatamente disso. A introdução dele se trata da apresentação de algumas imagens da delegacia de Mandela, e inclusive tem uma sequência de fotos de relatos de desaparecimentos que vai aumentando a cada ano, o que é um detalhe até que bem legalzinho. De fundo dá pra ouvir algumas vozes falando no rádio, porém não tem nada realmente compreensível sendo dito. De todo modo, o que realmente importa é apresentado logo depois de um card da Sociedade Paranormal de Bythorn, o que se revela
revela ser um daqueles vídeos preparados pela Nossa, a minha mente, velho. A minha mente, na moral, velho, tá? Eu não sei se é sono, eu não sei se é alguma outra coisa, mas ele ia falar Bytorn. Por algum motivo a minha mente levou pra o condado de Baitola. Sarah Heathcliff, apresentando alguma coisa pro Adam em 2007. E nesse caso, ela diz ter encontrado alguns arquivos recentes do Departamento de Polícia de Mandela e estava enviando pro Adam para que ele pudesse assistir com cuidado. Isso, Adam que morreu, não foi? Foi o Adam que morreu. surpreendentemente, se trata de algo realmente Não, interessante. o Adam não morreu. O Adam se encontrou com o alternativo. Isso. E muito importante para a história. Ah, não, pera, Estados Unidos. Departamento dos Estados Unidos de Fenômenos Temporais. Rapaz. Tá. O começo. Flawed Assimilation. Tá. A musiquinha bugando no fundo. E o outro é Overdriven Assimilation. Tá. Tem alguma coisa naquela janela. Essa casa já apareceu, velho. Tá, aqui tem nessa casa. Não sei. Nesses prédios, escola, sei lá o que é isso. Oi, bom? Tá feira, né? Ah, Messenger. Na moral, foi mal fazer vocês assistirem um trecho inteiro, mas curiosamente, Ah, de boa, tranquilo. Só foi meio chato. esse é um vídeo muito interessante e que realmente não deveria de forma alguma ter sido separado de um volume. Aqui a gente finalmente tem algum tipo de explicação sobre a biologia desses malditos alternativos de merda. Aparentemente eles não nascem prontos. Meu irmão, calma. Relaxa. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Não precisa ficar pistola. Os Sobre a caras. biologia desses malditos alternativos de merda. Esses malditos alternativos de merda. Aparentemente eles não nascem prontos, cada um com uma função como as abelhas. Não, eles nascem de alguma forma com alvos específicos e começam a se tornar o seu alvo bem aos poucos e dependendo do período eles assumem uma forma imperfeita para perfeita e caso o tempo de vida do alternativo se prolongue ainda mais, ele assume uma forma com um detalhamento excessivo, Sim. como no caso do queridíssimo Mensageiro, que a gente conhece muito bem como o Pastor, que apareceu lá no segundo volume. O curioso é que a linguagem usada nessa demonstração se refere a esse processo como assimilação, que por si só significa o ato de adotar algo para si, tá ligado? Basicamente Sim. como absorver algo pro próprio corpo, como a gente faz com alimentos, por exemplo. Isso é uma escolha de linguagem muito curiosa, porque em nenhum momento a gente vê os alternativos se unirem com alguém como se fosse algum tipo de Venom. E até existe a possibilidade das pessoas desaparecidas serem seus próprios alternativos, como se elas tivessem sido transformadas. Mas isso tudo cai em terra quando a gente lembra que o Thatcher viu o próprio alternativo, e isso não explicaria as habilidades do Tupa, então isso tudo é só um mistério mesmo. De todo modo, não se preocupe. Um furirote. Meu cabelo foi completamente embora. Foi mal quando demora aí, eu fui lá. Peraí.
Oi. Vou pegar um café com leite, porque eu tenho que gravar mais um vídeo depois desse daqui, depois eu vou ter que fazer as thumbs e postar os vídeos, então eu preciso ficar acordado. Vai nessa. Preocupa com a foto da casa com um quadrado na janela, porque muito possivelmente ela deve se tratar da casa do Mark, e a igreja pode muito bem ser o local onde vivia a freira que foi assimilada. Agora sim, uma dela Aqui tá mais um exemplo de episódio que simplesmente se encaixaria perfeitamente em um volume 5 ou algo parecido, porque aqui a gente tem muita informação importante pro decorrer da série. Ele começa com alguém gravando uma reportagem da TV local de Mandela, e aparentemente a notícia se refere ao corpo que encontraram próximo à igreja de São Gabriel Arcanjo, localizada quase fora do condado. Obviamente, o corpo que encontraram foi o do David Lee, o dono da loja de eletrônicos que a gente viu morrer lá no final do 4º volume. Algo muito interessante é que a morte do David causou uma agitação no condado de Mandela que não era vista há muito tempo, quase como se boa parte da população simplesmente não soubesse dos incidentes envolvendo alternativos que vem acontecendo. Porque eu acho que não, né? Se não me engano, eles estavam tentando esconder de qualquer jeito. Tipo assim, pelo menos pelo que eu me lembre, a galera sabia, chegou a saber que tinha um tipo chegou a saber que tipo de problemas assim, né? Entre... Tinha alguma coisa que tava rolando, mas ninguém sabia a gravidade, eu acho. Tipo assim, eu acho que era tratado como um crime comum, alguma coisa desse tipo. Sabe? Ou alguma doença. Que eles falavam, não faz isso, não sai de casa desse negócio e tal. Acho que era tratado como uma doença e o pessoal só achava que era doença mesmo. Eu acho, não sei, não lembro. E isso meio que se conecta muito bem com o que foi apresentado no vídeo anterior, onde o governo americano divulgou que a ameaça dos alternativos havia sido completamente resolvida, o que justifica as pessoas acharem que estavam seguras de alguma forma. Sim. A reportagem nos dá alguns detalhes sobre a descoberta do corpo, mas no final a televisão sofre uma interferência. Obviamente, isso pode ser obra do próprio Tupa, mas Sim. de todo modo, parece ser algum alternativo tentando entrar em contato com a pessoa responsável pela gravação. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, o negócio do Tupa. Só tem um Tupa? Só tem um Tupa ou tem vários? Porque sempre que tanto o Pombo quanto outras pessoas vão tratar o Tupa do negócio ali, eles falam o Tupa. Não um Tupa, é o Tupa. Então é só um que tem? Aliás, eu fiquei realmente curioso com esse Ou só um que foi descoberto? código que aparece pouco depois de uma figura sem rosto ser mostrada rapidamente. Oxi! Curioso com esse código que aparece pouco depois de uma figura sem rosto Oh my god, it's Toby from Naruto. ser mostrada rapidamente. Eu não vi basicamente ninguém falando sobre isso na internet, e na realidade existe a grande possibilidade. Ah, seu safado. Seu Eu não vi safado. basicamente ninguém falando sobre isso na internet. Seu safado, esse cara, ele postou no outro dia. Eu não fazia ideia que era do Mandela Catalyst. Que ele do nada só chegou e postou lá no grupo lá, galera. Tem isso aqui, vocês conseguem saber o que é isso aqui? Ele não tava descobrindo que bosta que é essa. Eu não sei que bosta é essa, eu espero que ele tenha descoberto. E na realidade existe a grande possibilidade de ter alguma ligação com o site da polícia de Mandela, que eu acabei citando anteriormente, que aliás rende por si só um vídeo próprio. Então vamos continuar seguindo. A segunda parte do vídeo se foca num daqueles chats de mensagem dos anos 2000 que a gente também viu lá no 4º volume. E aqui a gente tem a Sarah e a Evelyn interagindo entre si pela primeira vez, e a gente tem a Sarah perguntando pra Eve se ela tinha visto ou falado com o Adam, o que ela afirma dizendo que ele não respondia há muitas semanas. As duas ficam por um bom tempo nesse vai e vem. O rosto da Sarah e da Evelyn já foi mostrado? Pera, como é que era o negócio? O MSN era a pessoa que é você fica embaixo e a pessoa que está conversando é em cima, né? Se não me engano é isso. Eu acho que era isso. Eu não sei, eu nunca usei MSN, mas eu acho que era isso. Então tá. Mas o rosto dela já foi mostrado? Eu lembro que já foi mostrado conversa da Sarah com o Adam, mas não foi mostrado. Mas não foi mostrado o rosto, eu acho. De digo ou não digo. E assim a gente passa para uma gravação feita pela Sarah lá na casa do Adam, aonde... Bem... Adam? Mano, eu fico triste, velho. Eu fico triste com esse negócio, porque, tipo... Isso é animação 3D. Só que tá meio mal feito, que, tipo, dá pra perceber pelo abajur aqui, ó, o abajur. Não dá pra perceber pelo abajur que eu tô na frente, olha aqui, ó, o abajur aqui, ó. Que não tá com a minha tela por algum motivo.
Então tá, ele não quer mostrar. Não voltou. O abajur aqui dá pra você ver os cortes aqui de iluminação, você tá vendo? É porque o abajur não tem muitos polígonos, ele tá... O negócio dele tá assim. Se ele pelo menos tivesse colocado... Mano, era só colocar... Sei lá, se ele fez isso aqui do Blender. Era só colocar uma suavização de polígono, velho, que resolver isso. Adam? What are you doing? Como é que é? Eu não sei se ele falou I don't want to show you ou se ele falou come on, I'll show you. Tipo, se ele falasse come on, I'll show you seria tipo pode vir que eu vou te mostrar. Se ele falasse I don't want to show you, eu não quero te mostrar. Que estaria tipo afastando ela e o outro estaria convidando ela, tá? What the heck? I don't wanna show you. Mano, eu não consigo ouvir muito bem esse negócio, que tipo, o volume tá... Pera aí. Eu acho que vai estourar um pouquinho o volume pra vocês. Eu vou ligar o volume booster do Enhancer, pera aí. Wait. I don't wanna show you, ok. Adam? Agora tá muito na cara que é modelo 3D. Agora, putz, aquele negócio ali. Who is that? Putz, olhou pra ele, ferrou. Deixa eu abaixar um pouquinho pra ele. Adam, who is that? Não me assusta não. Bebendo coisa. É isso aí, rapaz. O nosso querido cabeça de balão e boquinha de Picasso estavam no casebre do Adão aprontando diversas peripécias. Independente rapaz. do motivo pra ela estar ali, não fica exatamente claro o que rolou com a Sarah. Porém, como a gente sabe muito bem, o fato de alguém simplesmente interagir com o alternativo já faz essa pessoa adquirir o match. Aham. E isso, no fim, resulta apenas em uma coisa, né? De todo modo, dando o crédito a quem merece, a dubladora da Sarah mandou muito bem aqui. Eu acho até dubladora mandou bem. curioso o fato que os vídeos paralelos parecem se conectar entre si de uma forma muito melhor e terem uma qualidade, né, geral muito superior do que os próprios volumes. Eu discordo dessa parte. A iluminação 3D tá... o cenário 3D tá bem porquinho na questão de qualidade, assim. Qualidade. Porque, tipo, ele tá naquele ponto, sabe? Ele tá naquele ponto que é, tipo assim... Tem a galera que quer fazer o negócio... ter um estilo de negócio mais mal feito, um negócio assim. Aí eles fazem um negócio com poucos polígonos mesmo, com certos filtros, bem naquele estilo PS1 mesmo, pra dar o terror, ok. Mas isso aí era tecnicamente pra ser um realismo. Só que, tipo assim, a iluminação tá boa, mas os modelos não tão bons. Os modelos estão muito chapado. Aí não parece que é real. Mas enfim, talvez isso seja só uma impressão minha. De qualquer forma, depois desse encontro, a gente é levado para o hospital de Bythorn, onde o corpo do David foi levado para uma autópsia. Lá, duas enfermeiras... Mas enfim, talvez isso seja só uma impressão minha. De qualquer forma, depois desse encontro, a gente é levado para o hospital de Bythorn, Hospital de Bythorn. onde o corpo do David foi levado para uma autópsia. Lá, duas enfermeiras realizam os cortes e análises com relação ao corpo e revelam que os olhos dele não se encontravam mais no local. E Eita, aparentemente o seu cérebro apresentava um formato extremamente anormal, algo que possivelmente foi responsabilidade do Anjo Gabriel. Mas aqui tá algo bem curioso. O David tinha uma loja famosa em Mandela, tanto que a loja se chamava Mandela Tech. Então, por que levaram ele pra Bythorn? Talvez o local onde o David foi encontrado pudesse ser mais perto de Bythorn do que de Mandela? Meu Deus, essa atuação, velho. Essa atuação. Pode ser, mas esse é um detalhe que fica ainda mais estranho quando a gente observa esse diálogo bem aqui. I forgot that place even existed. Oh yeah.
nothing really worth talking about. Felt kind of weird actually, seeing people there, especially the press. This was on the news? I guess so. The last time I heard them mentioned was when they were all migrating to... What was it? Workshop? Agora eu acho que tá muito baixo, peraí. Don't ask me. Percebeu isso? Não sei se é só impressão minha, mas parece que elas agem como se Mandela fosse um lugar insignificante que não chama muito a atenção. Então uma das enfermeiras diz achar estranho tantas pessoas indo pra lá, o que de certa forma confirma o que foi dito no começo. A morte do David realmente chamou muita atenção das pessoas, e elas sabiam exatamente quem poderiam ser os responsáveis. O curioso é que é dito que houveram notícias dos alternativos migrando para outro local chamado de Warwickshire, um condado que, por sinal, também foi citado naquele anúncio sobre o desaparecimento das crianças. Esse diálogo inteiro é bem curto, mas levanta alguns questionamentos muito interessantes para a narrativa e até explora um pouco o que aconteceu com Davis. Por sinal, teve o seu cérebro completamente retorcido pelos poderes do Gabriel. Pena que todo esse poder incrível foi representado daquele jeito ridículo lá no quarto volume. Enfim, a partir desse ponto até o final, a narrativa é apresentada a partir de diversos pequenos trechos de gravações. Nos primeiros, a gente tem uma voz dizendo: "Acorde, Thatcher. Você pode me ouvir. Eu sou sua intuição. Você consegue ouvir eles gritando? Vá e veja." Eu até acho legal que, em certo momento, é possível ver o próprio Anjo Gabriel no telhado, basicamente entregando de cara que essa cena se trata dele atraindo Thatcher para outro local. Também é importante perceber que esse trecho é um paralelo muito interessante com aquela cena que a gente viu lá no primeiro volume, onde a gente tem o Anjo Gabriel falando aquelas frases malucas, usando esse texto vermelho aí, quando ele tá falando com José ou falando com o povo hebreu, não sei. Mas é basicamente uma confirmação que era justamente ele falando lá naquela cena. E é até legal ver esses elementos sendo trazidos de volta aqui. No próximo trecho, a gente tem um tenente dirigindo em uma estrada no meio da noite, ouvindo a rádio. Nada acontece por um tempo até que a transmissão sofre uma interferência, fazendo com que a voz no rádio diga: "Me escute." O que rola após isso é basicamente a confirmação de que o local onde o Gabriel estava atraindo o policial era a própria casa do Adam. Tanto que a gente vê a van que os membros da BPS utilizavam. O que a gente tem depois disso é a gravação interna da casa durante a investigação, e é possível ouvir diversas vozes digitais falando coisas de fundo, inclusive uma que cita um trecho de um livro chamado de O Destino do Bobo da Corte, que diz o seguinte: "Enquanto o rapaz repousava adormecido, toda sua humanidade se esvaía em uma poça escura. Olhos leitosos cortavam a espessa escuridão do quarto. Um espectador. Ele não era mais o herói da história, apenas uma engrenagem na máquina." É o Thatcher? Ou não? Eu pensei que tinha uma pessoa na frente. O Adam? Vai dar o jumpscare? Eu sabia que ia dar o jumpscare. Cara, eu posso dizer que não só esse trecho, mas como esse episódio inteiro é infinitamente melhor do que qualquer coisa apresentada durante o quarto volume. Mas esse não é o momento pra dar a minha opinião, mas sim dar uma analisadinha no que foi mostrado. A esse ponto é meio inegável o fato de que o Adam é e sempre foi um alternativo que achava ser humano. Tanto que ele só foi descobrir sua identidade real lá no quarto volume, quando o Six fala pra ele. Então, ao contrário do que muitos estão falando por aí, eu não acredito que ele esteja realmente morto, no sentido literal. O trecho narrado antes dessa cena meio que descreve a cena de um bobo da corte morto. Porém, a narração cita com bastante ênfase no processo de perder a humanidade. Então essa cena basicamente representa exatamente isso. O momento em que o Adam deixou de ser o Adam para se tornar
um alternativo? Eu acho até curioso que o texto possui uma frase que diz: ele não era mais o herói da história, apenas uma engrenagem na máquina. O que pode significar que ele é apenas um exemplo entre uma infinidade de casos. Afinal de contas, milhares de crianças desapareceram junto com ele lá no passado. E se todas essas crianças, assim como Adam, tivessem retornado, mas não fossem mais elas mesmas, mas sim pequenas sementes alternativas prontinhas para desabrochar no momento certo? Esse é um plot interessante, queria que fosse isso. Essa é uma possibilidade válida. Isso significaria que o título de Profeta de Mandela não se aplicaria apenas ao Adam, mas sim a todas as crianças que passaram pelo mesmo processo que ele. O que leva a narrativa para um lado mais óbvio, onde a gente tem o Gabriel planejando a criação de um exército de alternativo para dominar o mundo. Mas, sendo bem honesto, eu acho que essa narrativa ainda tem muito pano para manga. E eu até admito ter recuperado um pouquinho da minha empolgação com o projeto. E agora, não resta pra gente mais nada além de esperar. Tudo bem. Ok, aqui é o Tarde do Futuro, depois de terminar de gravar o roteiro, e eu percebi que, ao contrário do que eu esperava, esse roteiro aqui não ficou tão completinho quanto eu tinha planejado. Talvez seja culpa minha, talvez seja porque esses episódios também não tenham nada de muito relevante, Na dúvida, joga tudo a culpa no hiking. ou talvez porque eu tenha me poupado de dar muita minha opinião com relação a eles durante o roteiro. Pombo, cria um canal de opinião. Justamente porque, essa sessão aqui é justamente pra isso. O fato é que eu lembrei de uma parada que eu tinha falado. Eu não lembro aonde eu falei, eu acho que foi no grupo com o Murilo, não lembro. Onde eu disse. O que tem eu do nada? Eu não lembro aonde eu falei, eu acho que foi no grupo com o Murilo, não lembro. Onde eu disse que é estranho perceber que, em comparação com os episódios principais, os volumes no caso, pelo menos do segundo pra frente, os episódios paralelos são muito melhores do que os volumes, tá ligado? Eu confirmo, galera, eu disse isso. E é justamente fruto daquilo que eu falei lá no vídeo do volume 4. Sim. Não adianta o Alex querer mudar completamente o clima da série, tá ligado? Porque, infelizmente, o que ele queria fazer? Eu sinto que ele tava um pouco cansado de tratar Mandela Catalog como apenas um análogo horror, e ele tava tentando fazer um projeto que fosse meio fanfilme, tá ligado? Justamente porque ele parece gostar bastante de cinema, esse tipo de coisa. Sim. E tudo bem. Mas me parecia que ele não é um diretor de atores tão bom assim, sabe? Porque... Sim, pelo que ele mesmo falou pra mim lá, é tipo... Ele tá tentando levar o Mandela Catalog mais como uma coisa muito mais séria, uma coisa muito mais bem produzida, 3D, atores, paradas assim. Só que não tá ficando bom, mas ele tá continuando fazendo esse negócio. E as coisas que estão, os alternativos, os paralelos que são, não merecem tanto trabalho, não precisam de tanto trabalho quanto os principais, acabam ficando melhores porque é só ele que tá fazendo lá e é isso aí, sabe? Tipo, a atuação do negócio não tá tão boa, os modelos 3D, sinceramente, não é aquele negócio do se não gostou faz melhor, é tipo, você reconhecer quando uma coisa não tá muito bem feita. Aqueles modelos 3D, principalmente do final do volume 3, volume 2 ou 3, eu não lembro. No final do volume 2 ou 3, que aparece aquele modelo 3D lá do alternativo chegando no cara lá e tal, gritando, atacando o cara. Esse aí, sinceramente, não ficou bom. Eu não achei bom. Dava pra perceber claramente esse negócio. É porque como eu mexo muito com... Como eu sempre mexi muito com o negócio de pós-produção e coisas desse tipo assim... Não pós-produção, né? Tipo, bastidores, como é que as coisas são feitas, eu sempre prestei muita atenção nisso. Sempre que vai acontecer esse negócio, eu peço muita atenção em parte técnica, principalmente de edição e modelagem 3D, que foram as coisas que eu mais fiz. E, tipo, dava pra perceber que o negócio não tava tão bem feito assim. Igual, por exemplo, um exemplo que eu posso dar pra vocês, que eu presto muita atenção nesse tipo de coisa, uns anos atrás... vários anos atrás, acho que faz mais de 5 anos atrás, eu fui no shopping com meus pais, e no meio do shopping lá tinha aqueles joguinhos de VR, era bem VR, bem antigão mesmo, nem sei qual VR que é aquele, era aqueles VR que não é pra você jogar, é só pra você assistir o negócio, sabe? E aí aquele VR lá era de
um passeio para uma montanha-russa. Tinha os carrinhos lá assim de montanha-russa. Você entrava, colocava o VR, colocava o fone e você ia pelo caminho da montanha-russa. Aí naquele específico lá, a gente resolveu ir num carrinho de montanha-russa de um negócio com dragões lá. Tinha os dragões voando e parada assim. E aí, tipo, fui eu com a minha mãe do lado do VR. Aí tinha ido lá, os dragões lá assim, a gente descendo com o carrinho, aí subia e tal, aparecia um dragão e tal, tacava fogo no céu, um negócio assim. Minha mãe gritando pra caramba, toda animada com o negócio, tendo medo do dragão, chegando muito perto, um negócio assim, e eu tipo... Porque o negócio tava muito mal feito, os modelos estavam muito mal feitos, as animações estavam muito mal feitas, eu tava prestando atenção nisso, eu não tava conseguindo focar na experiência da montanha-russa, porque eu tava prestando atenção no quão mal feitas as coisas estavam. Então assim... Eu acabo prestando muita atenção nesse tipo de coisa, e principalmente nessas partes em 3D e nas partes das atuações aí, eu não sei se eu cheguei a demonstrar no meu react do volume 4 o quão ruim eu tava achando as atuações, mas eu tava achando as atuações bem ruins, eu ainda acho as atuações bem ruins. Principalmente a jogada de câmera do negócio, a jogada de câmera do negócio tava mais ou menos... Tava tipo assim, ó. Sério. Ele tá parado aqui, aí. E tal. Aí trocava pra outra mulher, a mulher tava assim. Tudo muito centralizado, tudo muito bem encaixado, até demais, pra um clima que não precisava estar tão bem encaixado, sabe? Por exemplo, se pegasse nessa cena aí, com o estilo que tem do Mandela Catalog, se pegasse essa cena aí dele caindo de joelhos assim e botando a mão na cara assim, coloca ele bem no cantinho, tipo, ao invés dele ficar assim, ó, na câmera, ele ficou assim, ficou com o negócio dos olhos assim. Em vez dele ficar assim, ele ficava tipo aqui, ó. Coloca aqui, aqui. Ele ficava tipo assim, ó. Para um negócio incomum, um negócio não bem trabalhado. Porque é isso que Mandela dava a entender. Uma coisa que é bugada, uma coisa que não é bem feita. É uma coisa que tá toda bugada, é uma coisa que tá toda fora do comum. E aí, quando a coisa fica muito certinha, muito bem trabalhada, acaba dando ar de estranheza e fica ruim. É incrível, nenhuma das interações de personagens num desses volumes soou minimamente realista. Não realista, mas passável. As interações sempre foram muito forçadas. Nossa, e um pouco ridículas, tá ligado? Eu acabei de pensar nessa parte aqui, ó, da morte dele. De personagens. Se não aparecesse só ele assim e aparecesse só o Salvador, se tipo demonstrasse que ele tá sendo... assim, se você for ver as aparições de Alternate durante todas as outras partes da série, é negócio tipo bugava, igual quando apareceu o Adam ali, que apareceu, bugou tudo e tal, um monte de negócio de suspeito identificado, negócio todo assim. Se botasse ele assim, como ele tá no chroma aqui, se colocasse ele assim, começasse a bugar ele do nada ficar maior, negócio tudo assim, tipo isso aqui, ó. Cadê? Vamos dizer que... Deixa eu ver qual que era o botão certinho. Era o Shift? Era o Shift, tá. Vamos dizer assim, ó. Aí ele vai lá, ele abaixa assim, começa o negócio e fica tipo... Tipo, bugando, sabe? Bugando mesmo. Se começasse a fazer esse tipo de coisa, eu acho que ficaria bem melhor. Num desses volumes, soou minimamente glitch, realista. Não realista, mas passável. As interações sempre foram muito forçadas e um pouco ridículas, tá ligado? Tirando as que são, sei lá, a do David falando no telefone ou por mensagem, tá ligado? Por exemplo, o motivo de eu odiar tanto o personagem do Adam é que nenhum diálogo dele era interessante. No sentido de que, não que tudo que ele falasse precisava ser relevante, mas ele não tinha uma personalidade atraente, tá ligado? Sim. E o que me dava muito medo é que o foco da história tava sendo justamente ele. E eu fico até feliz que, pelo visto, agora o Alex simplesmente, né, tirou ele da jogada. Porque se o Alex não morreu, ele virou um alternativo. E se ele é um alternativo, ele não vai falar muito e vai ser só um... Eu tô falando do Adam o tempo todo, é Alex o nome dele? Não.
Não sei. um vilão Ah, agora. O que é ótimo, por sinal, tá ligado? Eu até queria ver o que o Alex... O Alex não, né? O que o Adam vai se tornar. Outra parada... Porque esse plot é até que interessante, velho. Com ele se tornando alternate, tipo assim, ele o tempo todo tava tentando lutar contra ser um alternativo e tal, e nesse ponto aí ele já não tá mais conseguindo, né? Tanto que ele chega pro cara e fala, por favor, me mate e tal, que ele não quer se tornar alternativo, ele tá o tempo todo assim, até que chega um ponto em que ele é totalmente tomado e ele vira um alternativo, aí ele vira um vilão de verdade. Mas se acontecer isso aí, por favor, não façam o poder da amizade pra fazer ele voltar. Algo do tipo, convencer ele a... Vamos lá, Adam, eu sei que você tá aí dentro, por favor, lute contra isso. O negócio assim, ele consegue lutar, ele consegue vencer, ele deixa de ser um alternativo, ou então ele vira o Adam com poderes de alternativo, sei lá. achei bem interessante aqui no Mandela Catalyst foi o fato Ou deixa ele matar todo mundo, ou mata ele, pronto. dele ter trazido de volta esse clima misterioso e meio noir da série, tá Sim. ligado? Porque... eu não sei, tinha a sensação de que Mandela Catalog tava virando muita correria, só que sem nada muito relevante, tá ligado? Parecia que os personagens estavam com um sentimento de urgência no talo, mas isso não tava levando a gente a lugar nenhum, tá ligado? Isso tava meio... né, tá ligado? E esse vídeo, o Mandela Catalyst, ele é bem curtinho, 7 minutos, e ele trouxe pra gente algumas informações bem interessantes pra se levar em consideração, tá ligado? Justamente porque é justamente esse ponto de que a galera de Bythorn parece fingir que Mandela Eu não consigo, velho. Toda vez que ele vai falar baitola, eu ouço baitola. ela não existe ou alguma coisa parecida com isso, é que levou aquele vídeo do Soccer 2009 ter sido tirado, né, do canon. Justamente porque lá é considerado que os dois condados têm uma ótima relação, enquanto aqui é dito que não, né? Eles fingem que não existem. Então, é justamente essa contradição que fez o vídeo lá sair do ar. E esse é um detalhe bastante curioso, tá ligado? Porque... sei lá, não tem coisa planejada, ele tá criando a história ainda. deu a impressão de que Mandela é um lugar abandonado, tá ligado? Ou que, não sei, uma cidade fantasma, algo parecido com isso. Outra coisa que... Tipo, parece que é uma cidade que, tipo, tem a vida deles lá, tem a vida do pessoal de Mandela, só que o pessoal de fora não vê muito bem eles. Tipo, Attack on Titan, com Marley e Parades. Marley e Parades tem a vida deles, só que Marley sabe que Parades existe e que todo mundo lá é ruim, né? É tipo isso. eu até, tipo, eu vou dar meu braço a torcer, uma parada que eu achei legal no volume 4 e que eu queria que tivesse sido trazido de volta, e talvez até venha no próximo volume ou em outro vídeo paralelo, é aquela parada do programa de televisão, não, programa de computador, Sim. onde as pessoas criam versões 3D delas mesmas, tá ligado? Porque isso deu muita impressão de que os alternativos são fabricados. E isso Sim. casaria também com essa informação que a gente tem de que os alternativos são criados tendo como modelo uma pessoa específica, tá ligado? E... Mas aí meio que contradiz um pouquinho a parada do falso salvador, né? Porque nesse caso, se ele não criou os alternativos, por que ele fez? E é a partir desse modelo que elas vão se desenvolvendo, seja de forma perfeita, imperfeita ou extrapolada, né? O overload. Sim. E o que ele quis dizer com assimilação da linha? Esses detalhes, eles estão realmente me fudendo a mente, porque talvez seja só uma escolha de palavra errada, pode ser também. Eu acho que não. Eu acho que provavelmente é, por exemplo, o que tá acontecendo com o Adam. Ele teve uma assimilação meio errada e tal. Aliás, pelo que eu entendi, pelo que eu tô percebendo, principalmente com essa parte da assimilação aí, todo o momento que a gente conheceu o Adam, ele tava na assimilação completa. Ele tava na assimilação completa o tempo todo, porque não me lembro de necessariamente falar que o Adam era uma criança normal. Ele viu o alternate lá e tal, mas, tipo, não me lembro em nenhum momento eles falarem que antes de tudo que tá acontecendo ele era uma pessoa totalmente normal. E ele podia estar o tempo todo na assimilação completa, e agora, como tá tudo meio que fora de controle, ele tá chegando perto da assimilação overload. Mas talvez possa significar alguma coisa, tá ligado? E Sabe, o alternativo que tá dentro dele está assimilando demais o corpo dele, até que chega um momento que ele
pum, virou um bichão. E é aqui, porque se fosse Monument Mythos, a gente saberia que foi proposital, porque dificilmente o Alex, né, o Cananças, ele comete um erro ou toma uma decisão errada. Já Eu tenho que ver Monument Mythos, eu não sei nada dele até agora. aconteceu, claro que já aconteceu, mas é bem difícil. Mas o Mandela Catalog, né, de acordo com o que a gente viu aqui, existem coisas que entram em side canon, outras coisas que são corrigidas, outras coisas que são tiradas, né, não são levadas em consideração. Então é um pouco... Eu tenho que ver esse negócio do microfone, velho. Tem que mexer no negócio do USB de novo aqui pra ver porque que ele estoura. Já são 2 vídeos pra editar pra poder... Vou ter que postar vídeo amanhã. Porque tem que botar esse vídeo pra editar durante a noite. A sensação de que parece que o Alex não sabe pra onde ele tá indo, tá ligado? Porque simplesmente a gente não tem nenhuma indicação do que tá por vir. Porque eu me recuso a acreditar que a série tá seguindo pra esse caminho previsível de que, é um exército de alternativo pra dominar o mundo, tá ligado? Eu me recuso a acreditar que é isso. Porque eu lembro de quão empolgado eu fiquei lá no volume 2. O volume 2 que eu já não tinha gostado muito, mas no volume 2 onde teve aquele diálogo do falso Salvador com Noé e tereréu, onde ficou teorizando de que, pô, como assim o bicho colocou alguma coisa na arca? Será que os alternativos são um tipo de criatura paralela, tá ligado? A gente ficou muito nessa. E isso tudo parece que tá sendo ignorado, porque não dá nada disso tá sendo levado em consideração. Atualmente eu tô ficando meio que... Porque tipo, dá pra perceber que o falso Salvador tá todo jogado de lado em tudo isso, sabe? O falso Salvador do nada reapareceu, matou o Dave. E é isso aí. Ele tinha o maior papelzão no início do negócio, de repente foi jogado de lado, foi lá, matou o Dave, subiu de novo, agora reapareceu no Catalyst pra alguma coisa que ninguém sabe. Eu fico feliz desse ser tipo um vídeo de transição, justamente porque enquanto eu escrevi esse vídeo aqui, eu tava reassistindo Monument Mythos, justamente pra, né, escrever o roteiro do próximo vídeo, tereréu. Então, é basicamente isso. Eu esperava um pouquinho mais, né, que fosse apresentado, mas de todo modo fiquei satisfeito com que, né, que foi mostrado pra gente. Então Ok. vamos logo partir para os agradecimentos finais. Começando os agradecimentos para os nossos queridos pombíssimos de platina, que no caso Yes. é o Ethany, ou a Ethany, eu não sei, não conheço o Ethany. Muito obrigado, Ethany. Muito Se não me engano é o Ethany. obrigado, Smiley Demon, carinha novo, muito obrigado. Novo não, né? Porque já faz um mês, mas mesmo assim, muito obrigado. Muito obrigado ao Alan Sullivan, que por sinal é meu tio. Muito obrigado, Muni. Boa, Alan Sullivan. E muito obrigado a todos os outros membros do canal por estarem apoiando nos ranks que podem. Ranks. Muito obrigado por confiarem no nosso trabalho e estarem apoiando a gente da forma que podem. Sério mesmo, vocês não precisavam, mas mesmo assim, muito obrigado. Nós somos agradecidos do fundo do coração. E esse é um ótimo momento para anunciar que é definitivo que vão rolar mudanças no nosso sistema do Seja Membro, né? Sim. Eu fiz uma postagem semana passada, eu acho, especificando como as coisas vão ser. Então é muito importante que todos vocês Sim. que são membros, não importa qual seja o rank, é muito importante que vocês vejam lá e saibam tudo certinho, porque tudo vai mudar. E muito possivelmente vocês percam os seus, né? Suas posições. Vai perder, sim. Eu acho que não vai perder. Eu acho que o pessoal só vai perder o negócio de estar tantos meses como membro se você desativar os membros e botar de novo. Se você fizer mudança dos membros, eu acho que continua isso, mas o pessoal vai perder os membros, vai ter que botar o membro de novo. Mas não se preocupa, vocês vão receber um aviso antes e não fica com medo não. As coisas vão se resolver, alguns preços vão mudar, não se preocupa não, nada vai aumentar, muito pelo contrário, as coisas vão diminuir. Seu maldito não mendigo. E também as recompensas vão ficar um pouco diferentes. Como eu disse, não se preocupa, vocês vão receber avisos com relação a isso, mas é bom ficar ligado nas postagens, porque além dessa última postagem que eu fiz falando sobre isso, eu vou postar uma outra só pros membros, justamente repetindo isso, porque eu sei que muitas vezes vocês acabam não vendo e é isso, né? Pra não ter problema, não se preocupa, vai dar tudo certo, é só esse aviso. Nesses agradecimentos também eu queria incluir o nosso querido Sourá por ter editado esse vídeo maravilhosamente como sempre, e coitado, maluco. Lindão não, porque eu nem sei como é que eu uso o O Sourá. maluco teve que editar vários vídeos um atrás do outro, porque eu esqueci de falar pra ele sobre o áudio que tava, né? Que já tava prontinho. Mas mesmo assim, muito obrigado pela sua paciência, Sourá. Muito obrigado ao nosso queridíssimo Roboto por ser o artista do canal. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo aqui agora. Inclusive, o Roboto ainda tá me devendo o desenho. Roboto, cadê meu desenho? Sério mesmo, muito obrigado pelo apoio. E aliás, antes da gente acabar, só queria avisar que lá Eu vou até chegar pra ele aqui agora, ó. Eu vou até chegar pra ele aqui
Agora, cadê o servidor do Pombos Atômico? Aqui. Eu vou chegar aqui, ó. Cadê chat geral? Chat geral, cadê? New geral, prontinho. Ó. @roboto. Cadê meu desenho? Seu mamute de 3 pernas. Prontinho. Prontinho. Não vai dar pra ver não, mas... Eu tô com a foto do meu cachorro. Não dá pra ler direito, mas tá escrito Thor Labrador aqui. Quero meu desenho, seu mamute de 3 pernas, é isso aí. No nosso canal secundário, lá no Rato de Asa, tem uns videozinhos de baixa qualidade muito ruim recente que lançou. Então, Inclusive, eu acho que não saiu ainda. Eu acho que nem vai sair o vídeo do Minecraft lá que eu gravei com o Pombo. Porque... eu acho que eu não contei isso pra ele ainda. Mas eu sem querer apaguei o mundo que a gente tava fazendo lá. Sem querer. Sem querer, eu juro, foi sem querer. tu quer ver mais, né? Se quer ver mais sobre a galerinha aqui no canal aloprando, dá uma olhadinha lá. É divertido, é divertido. É de baixa qualidade, mas é divertido. Enfim, é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. Adeus. Ele não falou, então eu falo. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e até a próxima. Ok, então é isso, minha gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o like se quer ficar. Caraca, velho. Bebo muito café.